Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, e nós notamos no versículo 12 a frase que eu quero pregar. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, o mover do Espírito de Deus. Logo no início da Bíblia, no primeiro livro, no primeiro capítulo, diz que Deus criou os céus e a terra. E nós sabemos que essa criação foi através do Senhor Jesus Cristo, que a própria palavra diz, tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas nós notamos, então, que foi também com o Espírito Santo. Então, houve uma operação trina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criando os céus e a terra. Mas nós notamos agora, não sabemos como, mas a Bíblia está dizendo que a terra estava sem forma e vazia. Deve ter dado um caos, qualquer coisa, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque lá em Isaías diz que no princípio Deus criou a terra também, e Ele não criou para que fosse vazia. Então criou boa, mas aqui houve um caos. Mas nós notamos uma coisa, no meio desse caos, alguém está trabalhando, meus irmãos. Não tinha ninguém para ver ali, talvez tivesse os anjos, porque não sabemos quanto tempo foram criados os anjos, não sabemos, a Bíblia não diz. E não adianta dizer que é terceiro, quarto ali, porque é suposição humana. Deus criou numa época que não tem base para nós saber, não está explicado. Mas então, alguém se movia sobre a face das águas. Era o Espírito de Deus. Mas por que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, meus irmãos? Para encapelar as águas? Não. Para trazer um ambiente, tirar o caos. A terra estava caótica, alvoroçada. Ela estava sem forma, estava vazia. E eu não posso entender o termo sem forma, porque se era uma massa, ela tinha que ter até certo ponto, na nossa linguajar, de acordo com a geometria, teria que ter uma forma, mas diz que ela estava sem forma e vazia. Então, caos mesmo. Não sabemos. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há comentarista que diz que o Espírito de Deus adejava como um pombo por cima desse caos e, com as suas asas, transmitindo calor, transmitindo vida para tirar o caos. Mas a palavra declara então que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tirando o caos. Meus irmãos, por toda a palavra de Deus, nós notamos o Espírito de Deus sempre trabalhando. E muitas vezes trabalhando em oculto, operando. Às vezes nós estamos numa situação no caos. Às vezes, nós que somos o microcosmo, diante do macrocosmo, nós estamos no caos. O homem tem muito problema emocional, crise, personalidade. Nesta terra que nós habitamos, a população, isso, aos entre choques. E o Espírito de Deus vem na nossa vida. Estou falando agora como crente, para o crente. Vem se mover em nós também, abençoando, ajudando, tirando o caos da nossa vida. O Espírito de Deus também trabalha na igreja, tirando a possibilidade de caos, para dar harmonia, dar paz. E às vezes nós não estamos vendo, e Ele está trabalhando. O Espírito de Deus ele trabalha também entre as nações, tirando caos. Porque Ele é o timoneiro de Deus para cumprir a história que Deus tem determinado com o homem na terra. E tudo vai acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos,
Não é como a vontade de Satanás. Deus tem programado. E o Espírito de Deus trabalha. É o agente divino, dinâmico de Deus. E às vezes, quantas vezes ele tem trabalhado no ser humano, tirando o ser humano lá na sarjeta, jogado fora. E talvez nem todos pensam nisso. Mas é uma hora que o adversário chega e para querer tirar vida. E ali não é um crente. Mas quantas vezes o Espírito de Deus está ali protegendo. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Na parábola do bom samaritano, aquele homem que estava à beira da estrada quase morrendo, não tinha ninguém para cuidar, ele estava no caos, ia morrer. Mas de repente, mesmo na parábola, chega o bom samaritano. Vamos agora deixar de palavra da parábola e vamos pensar na realidade. O bom samaritano chegou ali. E não é o Espírito de Deus está movendo para tirar o homem daquela situação, levou para uma estalagem, mandou cuidar. Meus irmãos, o Espírito de Deus é que opera maravilhosamente em nossas vidas. Voltamos agora a um plano espiritual. A palavra nos fala que nós que cremos em Jesus fomos selados com o Espírito Santo. Selado, um selo, invisível para nós, mas visível para Deus, para Ele. Então, nós somos propriedade divina. E você, minha irmã que me ouve agora, meu irmão, pastor, obreiro, você é propriedade de Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. E o Espírito Santo está junto de você para abençoar. E às vezes nós não estamos entendendo. É igual no princípio, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tinha ninguém, não tinha população, não tinha humanos para ver, mas estava trabalhando. E quantas vezes o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida para tirar o caos, para abençoar. E nós não estamos vendo. E de repente surge a luz. Foi depois que o Espírito de Deus se movendo, trazendo vida na terra, é que começa a aparecer os dias da criação, aparece luz. Tudo isso é operação, resultado da obra do Espírito de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Eu preciso dele. Às 24 horas por dia. E até se pudesse mais, botava mais horas para ele cuidar de mim. A igreja precisa do Espírito Santo. Nós precisamos uma unção do Espírito Santo. É ele que dá poder, que aviva, que vai operando. Pensemos nisso. E agora, vamos orar. No princípio, não tinha ninguém, mas agora tem um homem. Na igreja temos nós. Não vai ver o Espírito Santo, mas vamos ver a obra dele trabalhando. Então vamos orando para que o Senhor continue abençoando a sua igreja, o seu povo. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.